Estamos aqui no nosso podcast Segurança nas Estradas. Lembrando vocês que esse podcast aqui ele é ao vivo, dentro do Aquário do Pantanal, segundo Fórum Centro-Oeste Seguranças Viárias. Estamos aqui conosco com o Valdomiro, delegado de polícia, especialista em roubos de carga. Aqui tem experiência para dar e vender, viu? Valdomiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite do podcast. O que você achou do nosso evento? Bom, eu quero primeiro cumprimentar todos, aos ouvintes, inclusive, telespectadores, né, em geral. Agradecer por estar aqui em Mato Grosso do Sul. Para mim é uma honra e parabenizar pelo evento. É um fórum, é o segundo fórum de segurança, então a palavra segurança, na minha concepção, por ser delegado de polícia há 37 anos, eu trago na questão de segurança pública, e aí um pouco mais específico na questão envolvendo os furtos e roubos de veículos e cargas, né? Infelizmente, a criminalidade tem o transporte de carga, independente no modal, seja ele o rodoviário, que nós temos uma extensão muito grande de rodovia e o maior setor de transporte no Brasil, o ferroviário, o aquaviário, o aeroviário e o dutoviário. Então, a criminalidade pratica ações contra todos esses modais, né? Nós temos uma característica bem regional no Brasil, no norte, principalmente pelos afluentes do Rio Amazonas, a questão dos crimes praticados contra o aquaviário. Nós temos na região sudeste a prática do dutoviário, que são as perfurações em dutos de transporte de combustíveis e derivados, praticado por indivíduos para poder subtrair. Nós temos o aeroviário, muito mais nos aeroportos de grande de recebimento de produtos para importação e exportação, e o rodoviário, que é a grande extensão nossa. Brasil, o ano passado, nós tivemos em torno de 10 mil ocorrências de roubo de carga, registrado no Brasil todo. E o Brasil teve uma redução de 2023, uma tendência desse ano diminuir, mas ainda tem algumas dificuldades de se entender o que é roubo de carga. Não há um conceito nacional entre os estados do que é roubo de carga. Nós temos uma outra dificuldade, que é interessante mencionar, que nós não temos um registro único no Brasil, interligados de ocorrência. Então, um boletim de ocorrência que é feito aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, o Paraná ou qualquer outro estado não consegue visualizar. E, às vezes, isso traz uma dificuldade até de uma ação imediata de repressão ao crime que esteja acontecendo. Doutor Valdomiro, as informações importantes que você trouxe. Eu tenho muita experiência, eu sou corretor há 20 anos já, e dentro da pólice de RCDC, que hoje mudou, não é mais facultativo, agora é obrigatório, você que não contratou aí, procura seu corretor, tá bom? A gente tem no furtos simples, qualificados, e eu atuei muito sinistro na regulação, na apropriação indébita. Perfeito. Que é aquele motorista que ele acorda cedo, você vai fazer o cadastro e consulta desse motorista, ele tá tudo tranquilo lá, não tem restrição nenhuma, mas ele tá endividado com o caminhão, parcela do caminhão, e aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o cara chega no posto, humilhante lá, quadrilha lá, Perfeito. Chega pro motorista e fala, o que você tá carregado? Tô carregado de soja, 200 mil reais. Vamos fazer um acerto aqui. Aí nesse primeiro contato, o motorista até fala, não vou. Mas chega uma hora que aquilo fica, essa oportunidade tá todo dia, que ele acaba resolvendo estourar o nome aquele dia e entregar essa mercadoria. E aí na regulação de sinistro, muitas vezes a gente vai descobrir um furto desse 2, 3 meses depois, porque vai pro porto, muitas vezes frauda-se o ticket de descarga. Perfeito. E aí, a hora que abre o sinistro, já não tem mais motorista, não tem veículo, então é até ruim até investigar, né? Qual que é a dificuldade nossa nisso? Perfeito. Primeiro, assim, que é importante até, às vezes, contextualizar a questão até técnica e jurídica, né? Hoje, a característica, pelo menos para mim, é muito mais uma questão de furto qualificado. Então, que houve todo um preparo
por parte da organização criminosa, porque eu imputo o roubo de carga como um crime organizado, porque ele precisa ter toda uma logística de pessoas que vão fazer o aliciamento, pessoas que vão fazer, às vezes, os cadastros dos veículos ou dos motoristas de maneira a descaracterizar qualquer possibilidade de recusa. Equipe que é organizada para fazer a logística para descarregar essa mercadoria. Então, para mim, é um crime organizado. E aí, você... Muitas vezes, só não te cortando, doutor Valdomiro, muitas vezes o crime organizado está lá até no embarcador, ou no embarque, ou no destinatário, para poder fraudar o ticket até na ponta. Perfeito. Então, o que acontece? Nessa dinâmica do crime, que para mim existe muito mais a característica do furto qualificado e não da apropriação indébita como um tipo penal, mas um furto qualificado, ainda existe um outro agravante, porque muitos desses motoristas vão registrar ocorrência do roubo, dizendo que foram vítimas de roubo. E aí existe até a falsa comunicação do crime. Então, existem casos em que foram notificados o roubo pelo motorista e que na investigação foi identificado que, na verdade, era uma falsa comunicação e que ele acabou entregando essa mercadoria, fazendo parte dessa organização criminosa e muito mais sendo um furto qualificado. Mas você colocou uma coisa muito pontual. Infelizmente, a fragilidade que o Estado todo, eu falo de todo o Estado federativo, mas também de todos os estados, na questão dessa unificação de um boletim de ocorrência, em que online eu já teria até um acompanhamento, não só do alerta, que a gerenciadora pudesse fazer, o transportador ou até o motorista, pudesse já fazer e ter, às vezes, a repressão de imediato. Então, essa fragilidade foi percebida e foi percebida pela organização criminosa e faz com que a gente tenha ainda um índice muito elevado de roubo de carga. Interessante. Ô Valdomiro, para quem é leigo no assunto, para ficar mais fácil o entendimento, hoje, para você caracterizar um roubo, um furto simples ou qualificado, na pólice de seguro fala que tem que ser concomitantemente com o veículo transportador, então levar carga e veículo. Essas situações a gente já foi identificado ali um roubo mesmo, muitas vezes o humilhante levou para o carro, ficou preso esse motorista lá um dia até desovar essa mercadoria. Dentro desse cenário, quais são os estados hoje mais críticos para esses tipos de ocorrências que roubam concomitantemente o veículo e levam o motorista junto? Então, tem uma base disso? O que acontece? O problema, como eu disse já no inicial, é que no Brasil nós não temos um conceito de carga nacional em que todos os estados utilizem esse conceito para definir o que é roubo de carga no seu estado e aí alimente um dado nacional. Então, o que é roubo de carga na compreensão, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, é diferente de Minas, diferente do Rio, diferente do Mato Grosso. E aí você vai ter um número de estatística também diferenciada. A questão de você ter, às vezes, compartilhado o roubo de carga com o roubo do veículo é muito mais... Nós tivemos um auge pela questão após pandemia, em que estava tendo uma escassez de peça no mercado, principalmente de importados, então houve necessidade de se ter peça para reposição, e aí sim os veículos se tornaram alvo. E também tem a questão do valor agregado. Hoje, um veículo de transporte pesado, a média de 800 a 1 milhão de reais, mais ou menos por isso, às vezes o valor dele é maior do que a própria carga que está sendo levada, 200, 300 mil reais. E aí a quadrilha, que eu falei, o crime organizado, ele já tem todo esse preparo. A carga, ele define para quem ele vai fazer a entrega e o veículo, que necessariamente, quase que na sua totalidade, está sendo desmanche, porque nós não temos também no Brasil, e eu falo que é uma dificuldade, a questão da rastreabilidade. O veículo possui milhares de peças e que poucas, tirando motor ou chassi, algum outro diferencial, algumas outras que são obrigadas pela lei, sem identificação. Então, se rouba hoje um módulo, que custa 30, 40, 50 mil reais, em que eu possa deletar
eletronicamente os dados internos ou raspar ou tirar alguma etiqueta de identificação. Então, nós temos essa questão da falta de rastreabilidade. Então, os estados registram, às vezes, só o roubo da carga, e se for realmente só a carga, e às vezes registra o roubo da carga com o veículo. Mas falar em números depende, que eu falei, da ordem nacional, do como eu classificar o roubo de carga e seu respectivo registro. Legal. O delegado, muita experiência para dar. Aqui a gente fica quase 2, 3 horas com esse bate-papo. Fico agradecido pela presença, honrado por você ter vindo aqui. E em setembro de 2026, a sua presença ilustre vai estar aqui conosco de novo, porque nós vamos convidá-lo, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo evento, porque eu falo que existem 3 palavras e ações importantes, que é integração, que é cooperação e conhecimento. Na área de segurança pública, nós, instituições de segurança, policiais, precisamos conhecê-los, transportadores, precisamos conhecer os embarcadores, os gerenciadores e toda a logística, e isso traz muito para nós no dia a dia, para nós poder operacionalizar. Eu que agradeço. Obrigado. Delegado Valdomiro, um abraço.